Galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, né? Desta vez, estamos aí com o i3 de primeira geração. Sim, primeira geração, você ouviu bem. É um dos melhores i3 que nós temos aí, eu acredito, né? Com um clock bem alto e com poucos nanômetros. E ali nós temos o MSI Afterburner, que eu botei há pouco tempo atrás. Eu estar mostrando para vocês como que o computador está reagindo aí aos games. Primeiro dos testes aqui vai ser com o GTA V, né, que eu acabei de abrir. É um jogo bem pesado, né, mundo aberto, todo mundo conhece. E é claro, ele teve uma média assim de um Core 2 Quad, um pouquinho melhor até. Porque o meu Core 2 Quad eu consegui fazer uns 40 quadros aí, uns 30, tranquilão. Acredito, né? Não era aquelas coisas, mas eu consegui fazer uns 40 quadros pelo menos. Essa é a média de um Core 2 Quad normal, sem overclock, né? No GTA V. Já esse 3 aqui, mesmo tendo dois núcleos, ele consegue fazer um papel aí um pouquinho melhor do que um Core 2 Quad. Fazendo uns 25, 20 pouco FPS, não estando abaixo de 24 você percebe algum movimento. Ele roda e tem hora que ele chega na casa dos 60 frames, mas é claro, não quando você tá pisando fundo no carro e chegando à velocidade total do jogo, né? Ou seja, a velocidade de carregamento, e daí o processador é forçado a carregar, né? Nesse caso, como dá pra ver, o peso maior aqui tá em cima da GPU. Por quê? Porque o jogo tá configurado para puxar mais da GPU. Eu botei no gráfico alto, ele vai puxar mais da GPU do que da CPU. Tem hora que ele dá umas vaciladas que eu não sei se isso é por causa do controlador da placa-mãe que não tá funcionando direito, não sei o que tá acontecendo, porque basicamente parece que minha Radeon tem uma incompatibilidade com essa placa-mãe, ou a Radeon tá com problema. Bom, isso no último dos casos, né? Mas eu tô achando que é a incompatibilidade dela com essa LGA 1151, porque tem hora que ela vai fechar os jogos simplesmente porque sim, né? Igual, por exemplo, o Warframe que nós temos lá, a média de FPS dele até que é uns 30, 40 quadros, sim, mais ou menos igual ao GTA V. Mas o único problema é que o jogo fecha do nada. Então aí eu não sei quem que é o problema aqui dessa questão, mas pelo menos dá pra ver que dá pra tirar um FPS bom com essa combinação bem estranha, até porque um i3 de primeira geração não vai conseguir empurrar essa placa de vídeo nem a pau. Então é por isso que a gente também está montando lá o kit Xeon, que a gente vai estar fazendo testes depois. E aqui o GTA V eu considero que é jogável até certo ponto também, né? Porque vai ter tiroteio, vai ter as coisas, vai ter explosão e você vai ter o computador chorando para rodar isso tudo no meio ali, né? Mas eu tô colocando logo o extremo aqui para mostrar para vocês que ele aguenta relativamente bem. Beleza, agora vamos para outro jogo para estar dando uma olhada em qualquer média de FPS. Aí, mais uma coisa, galera, lembrando que o cooler que está refrigerando meu PC aqui é o GameMax Gamma 200, é aquele air cooler ali atrás. É um air cooler que dá conta do recado, mas assim, eu não acho que a primeira geração seja o foco dele, até porque tem o suporte e tudo, mas eu acho que isso deve ser para refrigerar um i3. Porque o meu i5 aqui que eu tinha porque eu deixei ele guardado ali até agora e eu vou vender ele, que não dá. O i5 de primeira geração é um dragão, e aqui no Espírito Santo, onde um dia tá um calor escaldante, no outro tá chovendo, você vai ter problema com temperatura sem dúvida alguma. Até porque nem quando tá chovendo aqui dentro de casa é frio, né? Pelo menos nesse quarto aqui. Então é por isso que ele tem tanto problema de temperatura também. Que aí o computador não vai trabalhar naquela folga. Ele vai estar sempre no limite dele, né? Que nesse caso do i3 ele não vai até os 90 graus. Ele vai até o limite mais aceitável, que é uns 80. 80, 60 graus é o que eu acho que ele consiga chegar. Não acho que ele consiga chegar acima disso. Se ele conseguir chegar acima disso, vai ser uma raridade. Bom, aparentemente ele está tentando abrir o Realm of Fall Flat, que é o próximo jogo da lista. Da lista não, o próximo jogo que eu vou estar fazendo um teste aqui com o i3. Minha configuração basicamente é esse i3 com a RX 560 com 4 GB de VRAM, mas mais as duas memórias RAM low profile ali, né? 8 GB. Então a gente tem uma configuração tentando extrair o máximo desse i3, né? Mas é claro, não dá para extrair muita coisa de uma coisa, não tem tanta potência assim igual os mais novos. Eu te recomendaria você juntar um pouco de dinheiro, comprar um de segunda a quinta geração. Quinta não, acho que quinta é só em notebook, se eu não me engano. Eu te recomendaria juntar mais dinheiro, porque essa primeira geração da Intel,
Se você tem um PC e você não vai jogar, por exemplo, faria sentido. Mas se você quer fazer um upgrade para jogar, esquece, meu amigo, nem vale a pena gastar dinheiro com essa bomba que você tem aí. Por que, Dudu, você me fala isso? Porque isso daqui é uma bomba. Eu não vou falar que é um processador bom, isso daqui é ruim. Dos processadores da Intel, esse daqui é o que tem menos tecnologia. O Core 2 Quad é pior ainda, né? O Core 2 Quad e o Core 2 Duo. Porque são bem antigos, e esse daqui também é bem antigo, então não daria para estar fazendo muita coisa, não dá para extrair muita coisa desses processadores. O multi e o single core desses processadores são horríveis. Você vai ver que o multi e o single core de cada processador desse é uma bela porcaria. E esse jogo aqui, em específico, ele roda bem em qualquer computador. Se o computador travar rodando isso daqui, é de chorar, meu amigo. E como dá pra ver que eu tô falando, esse processador não consegue empurrar a placa de vídeo. Eu não sei se é a plataforma em si. A maioria dos processadores que eu tento usar aqui não consegue empurrar a placa de vídeo. E a placa de vídeo funciona de um jeito muito estranho. O i7 eu acho que ela até conseguia empurrar, mas o i7 também aí ele não tinha uma temperatura ideal pra gente ficar com ele. Então meio que não faz nenhum sentido eu tentar fazer alguma coisa, né? Mas dá pra ver que o jogo se mantém bem nos 60 FPS. Aqui é porque tá carregando ainda. Mas em questão assim, na hora que ele cair ali no mapa, a gente vai ver que o FPS não vai cair assim absurdamente. Afinal, esse daqui não é um jogo de mundo aberto, ele é um jogo mais linear. Você consegue estar jogando de boas no seu computador aí com i3. Qualquer i3 de qualquer geração, eu acho que ele aguenta rodar. Mas essa travada aqui foi a placa de vídeo parando de funcionar no meio do jogo. Aparentemente descobri qual que é o meu problema. É incompatibilidade com placa de vídeo mesmo, até porque a gente não consegue empurrar. Essa placa de vídeo aqui é mais do que o meu i3 deveria estar empurrando. 1050 Ti já seria o suficiente para suprir a necessidade de alguém com esse daqui. A questão aí é que a 1050 Ti ele já não conseguiria empurrar, porque a força dessa RX aqui é comparável a uma 1050. E é basicamente esse problema que eu tenho em todos os jogos. Você vai ver ele travando e não conseguindo empurrar a placa de vídeo. Ele não consegue, e a placa de vídeo dá um tranco. Simplesmente para e deixa por conta do processador. E aí começa o problema, né? Você vai vendo tudo dando problema, tudo dando errado. Não sei se é incompatibilidade da Radeon com o processador, dela com o chip i7, alguma coisa assim. Só que eu sei que aparentemente essas plataformas... Essa placa-mãe específico minha aqui é uma bela de uma porcaria. Porque ela tem problema com o driver, tem problema com tudo. Meu amigo, o que eu tenho de problema com essa placa-mãe aqui não dá nem pra contar, eu acho. Mas dá pra ver que sim, dá um FPS bom. Se você tiver uma placa-mãe da Gigabyte ou da Asus, das ROG, em perfeitas condições, você consegue jogar tranquilo. Consegue um FPS legal, dentro de uns 40, de uns 30 FPS no GTA V, uns 60 cravado no Human Fall Flat. No Doom aqui que a gente vai ver um extremo totalmente diferente, porque o i3 vai conseguir rodar, consegue rodar e tudo tranquilão, mas não vai ser com aquele FPS. Eu acho que no máximo aí uns 30 FPS ele deve estar pegando. É mais ou menos o GTA quando você está carregando muito conteúdo ao mesmo tempo. Ele começa a dar umas travadinhas, não vai ir muito bem. E também tem a questão da minha placa de vídeo ali. Ele não consegue deixar estável essa questão aí porque ele não tem potência suficiente, ele não tem os 4 núcleos sobrando. E a incompatibilidade da minha placa-mãe deixa tudo pior ainda, até porque vocês viram que uma parte o meu computador simplesmente desiste de usar a placa de vídeo e deixa só o processador, e aí é que dá ruim. Eu acho que deve ser nesses momentos aí que o jogo trava e buga e explode, porque dá pra ver que a GPU não está sendo usada. Eu só consegui ver esse problema com a MSI Afterburner, porque eu tô testando agora para vocês para mostrar como que é o FPS do jogo. A CPU está sendo usada a 77%. Até aqui tudo bem, né? Porque é tela de carregamento, não vai sendo usada a GPU. Mas no meio do jogo você vê a GPU desligando, acho que é meio tenso, né? E galera, eu vou estar trazendo outros testes, esse daqui não vai ser o primeiro, né? Eu queria muito tá continuando com esse Windows aqui, o 10 que eu tô. Provavelmente eu vou ter que fazer um outro Windows 10 pro Xeon quando chegar. Então eu acho que até lá eu vou
talvez eu até atualize pro Windows 11 para ver como é que fica o meu computador. Mas é claro, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando como que ficou um computador, né, mediano no Windows 11, né? Computador antigaço. Até porque eu não vou poder recuperar aquele Windows, né? Então não vai fazer diferença nenhuma se eu atualizar pro 11. Eu tava pensando nisso, mas é capaz de eu nem fazer isso só por preguiça mesmo. Preguiça. Até porque teria como eu estar fazendo um vídeo também ensinando a vocês como tá atualizando o seu Windows 10 pro 11. Não é uma coisa que eu recomendaria, mas tudo bem. E é muito estranho que não tá carregando. 95 ali não termina de carregar. Fui falar isso, carregou. Carregou daquele jeito, né? Minecraft. Mas é só esperar ele carregar. Eu não sei porque ele tá fazendo isso. Eu já carreguei esse jogo uma vez no i3, mas talvez seja pelo MSI Afterburner, porque eu não sei, cara. É muito estranho. Mas como dá pra ver, o uso de GPU tá bem grande. O uso de CPU também. O uso de CPU tá maior até do que o de GPU. Agora ele nivelou. Agora não nivelou mais. Porque normalmente o que você usa mais é a GPU. Aí a GPU tem hora que ela para de funcionar, simplesmente não sei o porquê. Mas a média aí é 50, 40 quadros por segundo. Isso que eu ainda não comecei a matar bicho, né? Porque senão o YouTube ficaria pistola e eu estaria com os FPS negativos, né? Com uns 20 FPS, 30 FPS eu acho que você consegue chegar dando porrada em bicho. Rodando de um jeito legal, né? Mesmo que tenha um FPS não tão satisfatório, não é aquele FPS que você fala, nossa, que FPS. Mas é a mesma coisa do GTA V, tá jogável. Até certo ponto é jogável. Dá pra jogar tranquilamente. Até certo ponto tá jogável. Mas agora eu só não posso estar fazendo o test drive aqui do jogo mesmo, mostrando tudo, e ele rodando a 100%, porque meio que não tem bicho aqui pra matar. Eu já matei os bichos que tinha aqui no começo. Então, nós vamos voltar para a área de trabalho. Assim eu vou poder estar mostrando o próximo jogo da nossa lista aqui. Depois está concluindo os testes, tá mostrando como que o i5 foi, né? É bom, ruim, se vale a pena. i5 não, i3, né? É o i3. Falando errado. É o i3 560. Nesse caso, galera, é um i3 bom, bom pra caramba. Não é melhor do que o i5, já vou adiantando isso. Ele tem uma temperatura bem aceitável em relação ao i5, mas não valeria muito a pena se você tivesse tendo uma temperatura boa com o i5 também. Então, só tenho isso a falar por enquanto. E aí a gente vai abrir o Genshin Impact. Tem que fechar a Epic Games também, que ela tá atualizando o jogo enquanto eu tô jogando. Por que ela tá fazendo isso eu não sei, eu vou fechar Steam também. Essa daqui fecha sem hesitar, né? Vamos iniciar aqui o Genshin. Pode ser que o Doom teve menos FPS por causa da Epic Games que tava no fundo. Mas agora vamos ver o Genshin Impact. Esse daqui, ele me deixou bem triste, porque esse jogo aqui, porque mesmo com os gráficos mais ou menos reduzidos, ele dá umas travadas muito doidas. E é aqui que a gente vai ver se a potência desse i3 é mesmo boa, se o i3 é bom. É claro que nenhum i3 da 8ª geração para baixo tem 4 núcleos. Então esse i3 aqui vai estar bem limitado por causa dos 2 núcleos. Então a gente não vai poder jogar vários jogos sem ter algum engasgo. Principalmente no meu caso, mas no seu caso aí você vai ter alguns engasgados rodando o seu jogo, principalmente aí a 60 quadros por segundo. Então galera, voltando aqui, o Genshin carregou, ele teve que atualizar, eu não sei o porquê, toda vez que eu vou gravar vídeo alguma coisa atualiza, né? É sempre assim, uma porcaria. Tá lá indo pra fazer a gameplay do jogo, pra fazer qualquer coisa, o nosso amiguinho ali encontra um jeito de estar atualizando, encontra um motivo para atualizar. E é claro, se você vai perceber que o i3 ele tem um sério problema de carregamento. O jogo não vai carregar aquelas 10 maravilhas, ele vai carregar lento, mas muito lento, mas lento mesmo, como dá pra ver aí. Esse é mais um processador que você tem que ter aí para trabalho, né? Workstation. Não tá jogando, porque ele não traz aquele FPS significativo igual o i5 e o 7. E é por isso que a gente tem a 2ª geração da Intel, que também é bem barata de estar sendo comprada. Afinal, a placa da 2ª geração também é a placa da 3ª geração. Então fica bem fácil de você fazer um upgrade caso o seu processador comece a ficar bem lento.
Tá dizendo que tá aos seus 50, 54 quadros, 40 quadros, por aí. É a mesma coisa em quase todos os jogos, né? Ele fica na beirada aí dos 50, 40 quadros por segundo, como dá pra ver. Até que nesse ele tem uma compatibilidade a mais, não sei por que a GPU não faz aquele, ela não dá aquela voltada, né? Mas até que aqui tá tudo legal, né? Tá rodando bem até o jogo. A questão é que a gente tá embaixo de uma montanha, né? Então não dá pra afirmar que o jogo tá sendo muito carregado e que o i3 tá sendo estressado. Nesse caso a gente precisaria de um ângulo de visão melhor para estar mostrando que o i3 está sim sofrendo um belo impacto no jogo. A gente precisa ter a pior situação. Dá para mostrar ali que a RAM ele só está consumindo 4 GB de RAM. Tá consumindo 4 GB de RAM dos 8. O processador tá rodando nos seus 3.33 originalmente, né? Porque como eu falei, o single core dele mesmo com isso daí é bem baixo, é menor ainda do que o i5, como ele ainda é o i3, né? Então ele vai ter sempre um clock mais baixo do que o i5. E aqui eu me enganei, não era uma área bem aberta, mas até que o FPS nesse jogo aqui tá até que legal, né? Até porque a gente também tinha uma... Eu também tive uma média de FPS legal com o meu Core 2 Squad na época. E o i5, vocês viram também que não era uma coisa muito interessante naquela época, né? O i5 tava travando bastante. Mas pelo fato dele superaquecer e não conseguir rodar o jogo, né? Então dá pra ver isso daqui se mantém estável. Mesmo com o FPS aí abaixo dos 60, né? Na casa dos 40 quadros. Interessante. Dá pra rodar o jogo. É legal. Mas agora vou fechar o jogo aqui e eu vou falar pra vocês como que foi a minha experiência, se ele é bom ou não e se vale a pena fazer o upgrade na sua aí. E se ele tá valendo em 2021, é claro. Mas galera, assim, o i3 a gente viu nos testes aí fazendo seus 40, 45 quadros a 30, 30 e pouco. O que acontece? A minha placa-mãe aqui, como eu disse, tem problemas. Ela não tem suporte. Eu não sei se é a placa de vídeo que deu problema, porque eu tive um problema muito tempo atrás com essa placa de vídeo em uma justa placa-mãe de LGA 1151 que a gente ainda tem aqui. Então eu acho que pode ser um negócio que ela veio, trouxe desse acontecimento. Pode ser que a peça que tenha o que faça a compatibilidade, que faça a conexão ali com a LGA 1151 esteja com problema, ou só a placa-mãe não tem compatibilidade mesmo e eu estou inventando história. E aí a gente não consegue usar RX, né? Ou é o processador que não aguenta e a placa-mãe não sabe o que fazer. Ou o jogo não sabe o que fazer, não sabe otimizar ali na hora e aí ele corta o FPS, simplesmente assim. Ele corta o uso da placa de vídeo já que ele não sabe o que fazer com ela. Então é meio que um negócio bem esquisito, né? Em alguns jogos isso é um problema até maior que acaba até crashando o jogo e fechando ele. Nesse caso eu já enfrentei isso com Fortnite, eu já enfrentei isso com Warframe, que eu falei pra vocês. Não enfrentei com o GTA, é o único jogo que eu nunca enfrentei isso. Eu acho que o máximo que ele vai fazer é só engasgar, ainda bem, né? Porque ele também puxa bastante de processador. Então meio que ele tenta dar uma equilibrada e depois volta pro lugar. Aí ele não cai. Mas já se estiver carregando algum modelo 3D ou coisa do tipo, estiver entrando numa partida como por exemplo Warframe, ele vai dar uma queda direta e aí o jogo fecha. Porque ele vai tentar puxar da placa de vídeo, o Windows não vai... Não sei se é o Windows... A placa de vídeo não vai estar ali para ele estar usando e ele vai cair. Então é basicamente isso que está acontecendo no meu. Mas no seu, você vai ter um problema bem parecido chamado gargalo. Vai dar um gargalão se você botar uma placa de vídeo dessa com um processador desse. Por quê? A placa de vídeo é nova e o processador é muito antigo. As tecnologias desse processador, além de que ele tem 32, alguma coisa assim de nanômetro, né? 32 nanômetros. Ele é bem antigo. O Xeon também tem essa nanometragem, eu acho que o X79. Mas aí já é caso diferente, né? Aí já é outro cavalo. Já é outros 500, né? A gente também tem o de segunda geração. Eu acho que o de segunda é 32 também. Deve ser só o de terceira geração que deve ser 22 e alguma coisa diferenciada nesse modo. Mas o único problema desse i3 é aquilo. Ele só tem 2 núcleos, ou seja, esses 2 núcleos não vão trabalhar muito bem se você botar ele para rodar jogo. Se você botar ele para rodar Windows cotidiano normal, um Office, alguma coisa assim do tipo,
rodar YouTube, navegador, essas coisas, não vai ter problema. Na utilidade básica, né? Mas agora, se você for estar jogando, é 40 a 50 quadros no máximo. Chega a fazer 50 quadros, mas é com bastante dificuldade, é num jogo específico. São em jogos específicos, em momentos específicos, em lugares específicos. Não são toda hora em qualquer jogo. Ou seja, você não vai ter um FPS legal em todos os jogos, você vai ter um FPS mediano. E a gente viu que ele teve um FPS mediano no GTA V, que é um jogo de anos e anos e anos e anos atrás, que foi lançado mais ou menos aí, batendo com a época de lançamento do Xeon X99, a plataforma X99 da Intel, né? E naquela época eu acho que não era muito explorada pelos chineses a estar se fazendo aquelas placas, né? Igual que a gente tem, e a gente comprou uma, vai estar trazendo vídeo. É claro, o i3 de primeira geração, o 560, não vale a pena, não é uma coisa que eu acho legal você comprar, não é um upgrade legal, não acho que você upgradear a primeira geração seja viável em 2021. É a mesma coisa que eu falei em todos os vídeos, a primeira geração não é uma geração confiável e boa. Se você quer uma geração boa, de verdade mesmo, compre a de segunda geração, mais especificadamente o 2500K ou o 2320, o i5 2320 e o i5 2500K, que são os melhores i5 da segunda geração ali, um dos melhores, né? Porque o pessoal adora esses processadores e dizem que eles são ótimos. Ou se não, se você está querendo uma coisa mais recente, vá na terceira geração, também a mesma placa da de segunda. Então, se você quiser começar de baixo com um i3 de segunda e depois você passar por um i5 3470, também interessante. Então galera, essa é a minha dica aí pra vocês. Não compre primeira geração. Primeira geração não é pra você comprar, é pra você passar longe dessas bombas aqui. Se você tem um caso aí, tá se sentindo meio ofendido, eu acho melhor que você não se sinta ofendido, porque eu tô avisando outras pessoas pra não tá pegando esse tipo de computador. Você que já tem o seu, é porque você já tem ele há muito tempo, ou você fez uma burrice que nem eu aqui, né? Porque eu adquiri um processador muito quente, que não funciona bem, tem uma tecnologia muito antiga, eu vou ter vários problemas em relação a drivers, em relação também a questão de compatibilidade, então não é um negócio muito interessante, não é bom. Processador, placa-mãe, essas coisas você só se pega de 2013 para cima, no mínimo, porque é uma época que teve bem instável, né? Tava bem estável e até hoje em dia funciona bem. A primeira geração funciona para usos básicos, para jogos eu não recomendo, não te recomendo mesmo. Se você tem, por exemplo, um Alienware, daquele lá, aquele achado, né, por exemplo, que eu já vi no YouTube, aí é outra história, né? Aí já compensa bem mais você manter esse computador do que você manter um computador velho com um Celeron de primeira geração. É mais fácil você vender esse Celeron com kit, com memória RAM, com tudo, comprar uma placa-mãe boa, de oitava ou de segunda geração, botar um processador bom, que aguente bastante tempo, e botar uma placa de vídeo. Simples, você vai poder rodar seus jogos perfeitamente. Mas galera, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? A dica do dia é para você não comprar a primeira geração, passa longe. Core 2 Quad, primeira geração, e 775, primeira geração da Intel, não vale a pena, não é bom. Então, eu acho melhor vocês ficarem com essa dica e usarem ela. Vocês podem acabar economizando bastante se vocês usarem essa dica. Mas galera, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou muito, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você já está inscrito aí, verifica se o sininho está com o sininho de todas as notificações, porque ele é necessário para você estar recebendo todos os vídeos que a gente manda. São 3 vídeos por semana, um na terça, um na quinta e um no domingo. Valeu e até a próxima!